Olá, sejam bem-vindos ao podcast da CLEP, o podcast onde de uma forma simples, descomplicada e descontraída falamos sobre casamentos. Este é o episódio número 9 da temporada 1. E o meu convidado de hoje vem-nos falar sobre aquele fator uau que nós tantas vezes procuramos e que muitas vezes não sabemos onde o encontrar. Se hoje cada vez mais procuramos experiências e viver experiências e oferecer experiências aos nossos convidados, eu não podia ter mais ninguém ao meu lado a não ser a Sónia e Marta. Olá, bem-vindo! Olá, obrigado pelo convite. Como é que tu estás? Eu estou bem, a mexer. A mexer, não é? A aproveitar este bocadinho para respirar. Sim, infelizmente, sim, um já está a bocadinho. desenhar aí uma época alta outra vez. Tá. Não é? Saudável, acho eu. Saudável. Não tão saudável, ou melhor, mais saudável que o ano passado. O ano passado já foi um ano assim atípico, mas sim, está a chegar aí a época. Se bem que nós este ano sentimos que não houve uma quebra total na época baixa, a chamada época baixa, não é? O mês de janeiro, fevereiro, março, temos tido eventos a decorrer, não sempre, mas com um ritmo maior que o que acontecia. Nós hoje vamos falar sobretudo de casamentos, mas a verdade é que a Sónia e Marta faz muitíssimo mais coisas para além de casamentos. Sim. O core sempre foram os casamentos, foi aí que nós começamos. Em 2009, portanto já... Pois, eu ia-te perguntar isso. Já há algum tempo. Vamos às origens. Sim. Então, quem são as caras que estão por trás da Sónia e Marta? Como é que isto nasceu? Conta-me lá tudo. É uma história que podia ser espetacular, mas é muito básica, na verdade. Porque a Sónia e Marta começou comigo e com a Joana. Uma Eu ainda não disse o teu nome, não é? Que vergonha, não é? Tiago. Não faz mal. Então, na verdade até é fixe não teres dito o meu nome, porque eu não acho que a Sónia e Marta seja um nome, são vários. Ok, boa. Sempre foi essa a nossa postura, como um grupo, não como uma pessoa ou como duas pessoas atrás de uma marca. É óbvio que existe, mas não parte por aí, nós partimos sempre em conjunto. Isto trabalha tipo... Olha, aqui há uns anos fiz um programa, convidaram-me para um programa de rádio e perguntaram-me o que é a Sónia e Marta. Eu nunca sei muito bem responder esta pergunta. Ok, então vamos tentar outra vez hoje. E eu costumo dizer que é, imagina uma nave que tem autopilot e vai. Nós só estamos ali na frente se for preciso de alguma coisa. Dar ali uma direçãozinha, corrigir as coordenadas, mas ela vai. E toda a tripulação tem um objetivo. E em conjunto faz a nave andar. Pronto, é isto que nós fazemos na Sónia e Marta. Quer dizer, nós não pilotamos naves, nós fazemos animação. Bem. Mas, voltando à pergunta de como é que isto começou, em 2009 nós criamos a marca efetivamente, criamos o nome e o grupo, eu e a Joana, mas já vem atrás, nós já começamos a fazer animação em 2004. No célebre jogo Portugal-Inglaterra, do Euro 2004, em que o Ricardo defendeu o penalti sem luvas. Uau, maravilhoso. Foi o meu primeiro trabalho como animação. Nunca te vais esquecer, Nunca vou esquecer. Nunca me vou esquecer porque ele veio um bocadinho na cabeça, literalmente, das crianças nessa festa, porque eu fazia palhaço e foi o meu primeiro trabalho sem experiência alguma, portanto aquilo foi agressivo, nos dois sentidos da palavra. Ok. Mas foi muito bom, foi uma experiência mesmo muito boa e eu disse, ok, isto é fixe de se fazer, gostei, estava na escola, era muito novo. Mas já estavas ligado às artes ou nada? Eu vim da comunicação, nada tem a ver com artes. Eu vivi em Gaia, quando me mudei para Santa Maria da Feira, que é a nossa sede, conheci todo um mundo artístico que a feira tem, que é mesmo muito do imaginário, não é? Imaginários, a viagem medieval. Sim. Mais tarde depois apareceu o Perlim também, e há muita gente, muitas associações locais que têm muita capacidade artística. E então na escola nós convivíamos com essas pessoas e eu fiquei com o bichinho do malabarismo. Comecei a aprender sozinho, comecei a fazer. Depois, olha, vem aqui fazer isto, vem aqui fazer aquilo outro. Nós íamos tapando assim uns buraquitos aqui e acolá. Entretanto, com a Joana começamos a namorar. Isto é uma história de amor também da escola, que já vem da escola. Começamos a namorar, depois foi necessário criar um nome para fazer um serviço específico. Criamos esse nome, éramos os dois. Depois eu pensei, espera aí, mas isto era fixe, sermos mais. Pelo menos fazer aqui uma coisa... E aos bocadinhos... Sim, fazer um espetáculo de fogo ligeiramente diferente e alternativo. Criamos esse espetáculo de fogo com 4 pessoas e fomos buscar 2 colegas que nunca tinham feito nada na área. Era malta que gostava daquilo, tinha mesmo muito jeito, mas nunca tinha participado em nada, então auto-desafiamos e a coisa foi para ali fora, pronto, e de repente éramos 16. Meu Deus, são tantos assim? Sim. Quer dizer, nós no core somos mais ou menos 16, se nós alargamos a rede para a malta que trabalha connosco, a quem nós recorremos, os nossos parceiros mais diretos, os nossos acrobatas, os nossos mágicos, eu digo nossos, mas eles são deles próprios. Claro. Eles trabalham connosco. Sim. Porque não trabalham em exclusividade, não é? Tem os projetos deles também, muitas vezes. Sim, de todo. Mas há uma relação muito forte, porque eu costumo dizer que não trabalha ninguém na Sónia e Marta que não jante em minha casa. E isso é importante para nós termos uma relação
tão próxima que no dia se passa para o cliente. Então, quando estamos numa festa, a coisa é muito natural em nós. Aliás, falávamos há bocadinho ali com as câmaras ainda desligadas que vai haver aí um jantar de Natal agora. É verdade. Não é já no início do ano? Sim, sim. Nós não tivemos a oportunidade em dezembro de fazer o jantar de Natal da empresa, então vamos fazer agora em março. É em tua casa? Vai ser em minha casa, sim. Estamos É aqui já a divulgar a cena, mas vai ser em minha casa. É a tal história da família sim, a ideia que trabalha na foi Sony Mart. A ideia foi um bocado essa, foi fazer o último jantar de Natal 2022 ou o primeiro jantar de Natal 2023, deixa-se aqui a dúvida, Ok. Mas em casa para poder ter a malta também connosco, naquele ambiente que nos é familiar e onde as pessoas se sentem confortáveis e fazer disto um pequeno evento em nossa casa. Portanto, vai ser um bocado essa a ideia. Ok. E é muito esse o espírito. Pois a Sony Mart foi crescendo, a malta foi se juntando. Já lá vão então desde 2009, já são grandinhos, não é? Sim, já somos pré-adolescentes. Já são pré-adolescentes. Pré-adolescentes, sim. Mas já com muita carga de responsabilidade em cima. Eu acho que isso é aquela cena que é muito importante se passar para, não só para o cliente, mas para o núcleo geral da malta que está na área dos casamentos. Porque nós depois desvirtuamos aqui um bocadinho a pergunta, ou a resposta à pergunta, mas nós começamos com vários tipos de eventos. Essencialmente eram aniversários, o que nós fazíamos ao início. Depois o nosso core foi-se fixando nos casamentos. E depois abriu-se ali a oportunidade dos corporativos e depois tudo aquilo que é necessário ter um bocadinho de animação, nós obviamente aceitamos e abraçamos. Sim, mas eu acho que quem trabalha em casamentos acaba por nunca fazer só casamentos, certo. Não é? Eu sinto isso, por exemplo, eu começo com um casamento e depois já faço o baby shower, já faço o batizado, já faço as festas de aniversário, acabamos por ficar, quando há esta ligação e esta entrega, não é? Nós acabamos por acompanhar as famílias. É o que eu ia dizer, a palavra-chave aqui é família, porque tu Sim. estás no primeiro passo da criação daquela nova família. E depois, se a coisa realmente correr E depois bem, os corporativos também vêm, porque as pessoas trabalham em empresas e se trabalham em empresas vão-te chamar na mesma, portanto é assim uma bola de neve. Mais uma vez estamos a falar um bocado em off precisamente disso, nós fizemos 2 eventos de Natal, para nós tinha uma importância muito grande, porque é um cliente regular, e os clientes regulares, obviamente, nenhum cliente tem menos importância que outro, mas um cliente regular, nós temos aqui a necessidade de fazer melhor que o ano anterior, e isso é sempre um desafio que nós nos propomos a nós próprios, e o outro porque nós tínhamos feito o casamento deles, e, portanto eles estavam trabalhando naquela empresa e nós sabíamos que tínhamos que ir mais além e surpreender, porque eles já conheciam uma vertente nossa e não conheciam esta, então era importante ir por aí. Então foi um bocadinho por aí, e a Sony Mart foi crescendo. E está aqui agora. E está aqui agora, não é? E obrigado. E obrigada eu. Olha, tocaste aí 2 palavras que eu acho que são importantes, que é o surpreender e o ser diferente. Isto muitas vezes, os noivos quando chegam até mim, até ti, chegam com estas palavras. Fala-nos sobre isto. Isto não é fácil, não é? Porque temos aqui já falámos um bocadinho sobre isso, vamos aqui partilhar com quem nos está a ouvir. Olha, eu costumo dizer, quando chegam à reunião e me dizem gostava muito de fazer um casamento ou ter uma animação diferente. A palavra diferente para mim é sempre uma palavra muito perigosa. Apesar de estarem a falar com a empresa certa. Obrigado. Obrigado. Mas eu acho que a palavra diferente é um bocadinho perigosa no sentido em que o que é diferente para ti pode ser igual para mim e nós não gostamos efetivamente de fazer casamentos constantemente iguais, chapa 5. Sentimos que achamos que é necessário criar sempre uma dinâmica alternativa e talvez a palavra alternativa seja um sinónimo diferente, mas mais bem mas que faça mais sentido do que a palavra diferente. Então muitas vezes nas reuniões nós dizemos, olha, diferente é uma coisa, o que nós podemos fazer é outra. E o nosso trabalho parte em fazer um brainstorming constante com quem está do outro lado, para em conjunto chegarmos a uma conclusão do que é que podemos fazer. É óbvio que nós temos os serviços standard, é aquilo que nós fazemos, que já por si só pode ser um bocadinho diferenciado, é verdade, pelo menos foi o caminho que nós quisemos traçar, mas depois há aquela parte de surpreender não só quem está na festa, como os noivos, como às vezes nós próprios, porque... Que bom que assim é, não é? Somos desafiados a fazer uma coisa que não é comum e pá, bom desafio, boa cena, isto foi giro, criamos aqui uma ideia gira, já fizemos isto em conjunto nós. É verdade. Já nos desafiaste a fazer uma coisa que fugia um bocadinho ao contexto daquilo que nós estávamos habituados a fazer e foi um evento corporativo, não foi, certo, não foi um exatamente. E foi giro, conseguimos criar aqui uma história em conjunto e fizemos várias reuniões, juntamente com os artistas, que eu acho que é uma coisa muito importante, que é certo que eu sou a cara, essencialmente, é comigo que as pessoas falam. Mas há uma equipa. Mas há uma equipa. E essa equipa trabalha em conjunto. Então, quando é preciso criar alguma coisa nova, a equipa vai para cima da mesa. Melhor, vai para a mesa, não vai para cima da mesa. Às vezes vamos para cima da mesa, mas vamos ali para a mesa e todos em conjunto debatemos, criamos, partilhamos esse debate com o cliente, ele é envolvido nesse debate para se criar o objetivo final, que é fazer a tal história ou a tal diferença no evento em causa, seja no casamento, seja noutro. Porque vocês criam de raiz. Essencialmente. Não é? Portanto, vocês têm esses serviços standard, base, como lhe queiras chamar, e que já falamos, daqui a um bocadinho falamos um bocadinho sobre eles, mas então há esta possibilidade de criar de raiz. Portanto, nós podemos ter uma história, podemos ter uma ideia e em conjunto, bora lá fazer uma coisa diferente.
Sim, sim, essa eu acho que é a parte mais gira, porque os casamentos não devem ser todos iguais, na minha opinião, nunca o são, mesmo que os serviços sejam standard. É aquilo que eu dizia no início, cada vez mais é uma experiência, não é? Sim, e é uma festa de família, nós somos as pessoas mais estranhas nessa festa, então o nosso objetivo é que na preparativa até essa festa nós não sejamos pelo menos estranhos para aquelas pessoas que nos contrataram e criar aqui uma boa relação com eles, isso para mim é essencial. E depois no dia nós tratamos toda a gente, ou pelo menos temos essa postura... Como amigo. Como amigo. Os pais dos noivos são os nossos pais, nós somos a pai anda cá, a mãe anda cá, é muito isto. E esta quebra de gelo faz com que nós nos sintamos parte da festa e as pessoas sintam que nós também fazemos parte daquela festa. Isto pode parecer um bocadinho egocêntrico, mas é mesmo verdade. Muitas vezes nós estamos sentados nos aperitivos à espera da ação que vamos fazer, porque estamos com a parte de DJ, está a música ambiente, está tudo controlado, e estamos sentados como estão neste preciso momento. E senta-se um convidado ao lado e perguntam-nos, então, vens do parte do noivo ou da noiva? Nós somos equipa de animação. Olha, sério? Então, mas estás a... Sim, fixe. Então estamos lá, de repente criamos ali um amigo. E às vezes esse amigo torna-se um cliente. Claro. Porque mais tarde vai fazer uma festa. Eu costumo dizer que o sítio onde eu consigo angariar mais clientes é efetivamente quando estou a trabalhar. Sim, não é? Porque... sim, e para nós é muito importante isso, é ouvir as pessoas. Nós às vezes nessa conversa conseguimos perceber que estilo musical é que aquela pessoa gosta. Sentir as necessidades, Sentir pôr-nos nos pés dos outros, não é? O que é que Nos sapatos dos outros. o que é que eles vão querer da festa nesse dia? E nós conseguimos depois canalizar a festa para esse objetivo mais concreto e a malta às vezes até diz assim, como é que ele sabia que eu gostava desta música? Pá, porque em conversa apanhamos. Costumas dizer, nós temos 2 ouvidos e uma boca, não é? Portanto, para ouvirmos mais do que aquilo que falamos. Sim, sim. E a verdade é essa, é que se nós tivermos e escutarmos e olharmos à nossa volta, conseguimos absorver a informação e depois usá-la a nosso favor. Eu acho que essa é a tal personalização que faz a diferenciação que estávamos a falar há pouco. Porque se nós formos chapa 5, chegar ali e fazer o que é habitual, as mesmas músicas, a mesma forma de intervir, a mesma interação, para nós acho que não faz muito sentido. Se é para fazer assim, eu prefiro não fazer. Gosto de fazer, também não vamos estar aqui a ser completamente diferentes daquilo que é aquele casal, não é? Há sempre casais que se aproximam nos gostos e nós também tentamos nos aproximar desses gostos e já temos serviços tais standard que dá para isso. Mas a diferenciação e a personalização traz um novo ar àquela festa e nós também não nos cansamos de fazer sempre a mesma coisa. Sim. O que é que estamos a falar, exatamente? Ajuda-me. Olha, então, na Cinemarta há várias áreas que nós exploramos, 3 principais. A área da música, nós temos DJs, instrumentistas e bandas que trabalham connosco que conseguimos promover o evento a nível musical. Dentro da área da música também podemos incluir o audiovisual, com tudo que é som, luz, ecrãs LED, temos parceiros também que estão associados. E agora a nível de LEDs isto está uma loucura, não é? Está uma loucura. Nós As pistolas de CO2. Também, pistolas de CO2, isso tudo assim, é verdade, pistolas de CO2, canhões de CO2, canhões de confetis, lança-chamas, máquinas de fogo frio, há aqui uma série de coisas que trazem, talvez aquele fator uau ao casamento, ou naquele momento da festa. Achamos que é importante fazer isto com contrapeso e medida. Exatamente. Não carregar tudo. Não estarmos sempre ali, não é? Temos que ir subindo e descendo, temos ali picos, senão pronto, isto... Estás a usar o meu discurso. Exatamente, isso é brutal. Porque nas reuniões digo sempre isto, que é, o casamento para mim não deve ser sempre a subir. Porque se for sempre a subir, cai mais depressa. Exatamente. Eu acho que o casamento deve ter picos de energia e esses picos de energia coincidem com alguns momentos-chave e nós podemos canalizar esses momentos-chave ou programá-los de uma forma um bocadinho mais concreta. Podemos fazer algum truque de bastidor para que nós e o cliente, ou nós e os noivos, saibamos que naquele momento vai haver aquela ação que depois promove uma cadeia de acontecimentos nos convidados que eles vão achar que é natural e isso traz a naturalidade que a festa precisa. E acho que o casamento deve ser sempre em ondas, constantemente. E nós depois aplicamos... Se estivermos sempre lá em cima, as pessoas também se cansam. Muito rápido. Não é? Ficam cansadas muito rápido. Não é a nossa postura. Isto na parte do audiovisual e da música. Depois temos a parte da animação, da performance em si, ou da animação performativa. Aqui é uma panóplia de coisas. Que é onde vocês, eu acho que são extremamente fortes, não é? Que é assim o vosso... Foi o corte. É a vossa imagem de marca. Sim, nós começamos por aí. Atenção, eu comecei como palhaço, a Joana também. Depois assumidamente. Assumidamente. Palhaço é uma palavra que tem uma conotação negativa, infelizmente, mas não é. Ser palhaço é mesmo muito complicado. Nós temos uma referência de um palhaço em Portugal, para mim, é da referência mais importante neste momento, e é uma pessoa bastante nova, que é o Rui Paixão, que nos representou no Soleil e é na nossa terra, portanto é um conterrâneo. E ele defende a palavra palhaço com uma razão muito forte e faz todo sentido. Não é um tipo de palhaço que se pode aplicar, por exemplo, num evento corporativo ou num evento como um casamento. Aí há outros géneros de palhaços e depois temos aqui uma série de segmentos. Eu já não o faço, já não me enquadro nisso, já não tenho essa capacidade. Acabei por assumir um papel mais de gestão e, entretanto, temos malta no grupo que tem essa capacidade e nós As empresas também precisam disso, não é? Porque isto, para tudo funcionar, para a máquina funcionar, é preciso alguém que é preciso dar palco a quem é melhor que tu a fazer alguma coisa, não é? E foi isso que olha que ter consciência e
não é só consciência, é ter a humildade de assumir isso, eu acho que é muito bonito. Obrigado, mas não faria sentido se fosse outra forma, eu acho, porque assim seria um bocadinho, usando esta palavra de uma forma mais suave, com o que ela significa, mas seria um bocadinho ganancioso estar a querer fazer eu tudo, quando eu sei que tem pessoas comigo que fazem melhor do que eu e que podem ser uma mais-valia para o cliente. E como eu passo a palavra, é provavelmente a nossa melhor publicidade. Se a coisa vai ficar bem feita, eles vão gostar e vão nos contratar outra vez. Claro. E nós criamos outro projeto novo para esse casal ou para esse cliente e a coisa vai se desenvolvendo por aí. E a tal bola de neve que vai sempre aumentando em nível de qualidade, esperemos nós, não necessariamente de quantidade, que é o que nós achamos que é sempre a essência. Então, dentro da parte da performance, sim, fomos crescendo muito com... Isto começou com o palhaço, não é? E com a boneca, depois veio a parte do malabarismo de fogo, que foi algo que nós nos apaixonamos muito cedo, com espetáculos que nós, na altura, quando fizemos esses espetáculos, nós fomos ao Algarve fazer espetáculos desses, tipo casamentos que nos contratavam só para ir lá fazer um espetáculo e vir. Compensávamos muito mais as deslocações e tudo o resto que estava envolvido na nossa ida ao Algarve do que contratar lá perto. Okay. Porque era mesmo diferenciado no que nós fazíamos, isto em 2010, 2011. Depois fomos sempre mudando esses espetáculos e fomos metendo mais pessoas no grupo que tinham essa visão e essa capacidade. Entretanto, entramos numa área mais circo ainda com a acrobacia, então temos também acrobatas a trabalhar connosco, com tecidos acrobáticos, liras, forças combinadas, pinos, são todos termos um bocadinho técnicos, mas que... Sim, se quiseres desmistificar um bocadinho, nós aqui gostamos muito disso. Olha, não é muito difícil, eu até costumo tentar explicar isto de uma forma muito prática, que é... qualquer circo, qualquer acrobata tem, ou não é qualquer acrobática, mas normalmente os acrobatas têm várias vertentes, isso eles são multifacetados, isso é uma vantagem muito grande, nós conseguimos aproveitar para mais do que uma ação. Mas temos os acrobatas aéreos, que fazem tecido acrobático, que é o tradicional lençol. Ok, acho que assim é mais fácil as pessoas perceberem. O termo técnico é tecido acrobático, mas é um lençol pendurado, e o acrobata desenrola-se nesse lençol e faz o número à volta desse lençol. Se eles me ouvirem dizer isso, desculpem. Depois temos a lira, que é basicamente um arco que está pendurado por uma corda ou por uma cinta de segurança e está também no ar. Temos os straps, que basicamente são duas cordas que estão presas e prendem-se nos pulsos, eles fazem acrobacia presas nos straps. Temos o trapézio, que é mais comum e mais conhecido. Depois temos os acrobacias de solo, e aqui temos os pinos, que é basicamente alguém a fazer pinos, e pode fazê-lo no chão, como em algumas estruturas. Ou em cima uns dos outros, não é? E aí tens as forças combinadas, Pronto. Que é pinos em cima uns dos outros. Forças combinadas, ou então dinâmicos, que é quando tens duas ou três pessoas e conseguem lançar outro ao ar e apanhar e aquele momento de coração. Sim, não é? um bocado isso. E esse impacto que te dá no peito quando tu vês uma coisa deste género, e que estás habituado a ver num circo, por exemplo, é muito raro as pessoas perceberem que isto também pode funcionar num casamento. Se tiver a roupagem certa e a linguagem certa, aquilo funciona num casamento. E esse foi o nosso trabalho. Sim, claro que não vamos pôr isso à saída da igreja, não é? Certo, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Mas há momentos... Entre um prato e o outro, que é um momento que pode ser extenso ou curto, dependendo do serviço de catering do sítio onde estão a casar, mas entre um prato e o outro podes fazer um número e levar um bocadinho daquele circo com uma música um bocadinho mais elegante, se calhar, ou uma coisa mais alternativa, dependendo do gosto do casal. Nós também trabalhamos a música nesse sentido e fazemos ali uma ação mais acrobática, digamos assim. Isso é o core que tem sido mais comum. Depois tens o visual concept, que é aquela cena mesmo onde nós estamos agora a apostar, que é difícil de explicar, porque às vezes nem eu sei muito bem o que é. Porque o visual concept é usar a imagem como mote principal e depois dar-lhe um objetivo. Dentro do visual concept tu tens duas vertentes, a vertente performance e a vertente personagem. Um exemplo. Tens a chegada à quinta, duas personagens que recebem os convidados e estão enquadrados ou na decoração, ou no tipo de quinta, ou no tema que o casamento possa ter. E essas personagens fazem a recepção, podem depois fazer uma distribuição com interação com as pessoas? Sim, pode ter interação, pode ser estático, depende. Se quiseres ir para uma onda ainda mais alternativa e aquela que nós nos apaixonamos mais a fazer, entras na onda do body painting, em que tens aqui um trabalho de backstage muito longo, são 5 a 6 horas de preparação para aqueles dois corpos, ou aquele corpo ficarem pintados, com um tema, e depois trabalhas esse tema dessa forma e consegues ter uma recepção personalizada logo por aí. E isto é a personagem. Depois podes-lhe dar objetivos concretos, por exemplo, a distribuição de um cocktail específico que é feito por essas personagens e não por outras pessoas. Pode ser criado especificamente para o casamento, não é? Portanto, isto depois aqui temos aqui uma série de caminhos. Fizemos um evento que o tema era James Bond, era um evento corporativo, e nós tínhamos duas personagens que estavam a entregar só os ditos martinis típicos do James Bond, eram só possíveis adquirir com aquelas personagens. E isso fazia muito sentido para dar um objetivo à personagem, para não ser só visual. E depois tens a performance, que é, para além destas personagens estarem ali, podes criar contextos de performance em que elas também se envolvem.
E eu dou exemplos mais práticos para ser mais simples de explicar. Fizemos um aniversário que o tema era Cleópatra, e ao mesmo tempo eles renovaram os votos, portanto era Cleópatra e Marco António, e a Cleópatra e o Marco António tinham associado ao filme da Cleópatra, ao filme original, não sei se era original ou se era a segunda adaptação, ou a primeira adaptação, e havia sempre um animal junto com a Cleópatra ou com o Marco António. Então nós tínhamos duas personagens, um leopardo e um leão, que eram duas acho que vi acrobatas. imagens disso, que os próprios noivos, não é? Vamos lhe chamar Sim, noivos, também estavam vestidos. Ela estava vestida de estavam- Cleópatra, ele estava vestido de Marco António, e foi um projeto muito giro. E nós tínhamos essas personagens que estavam só a fazer ali uma personificação desse animal, mas depois, a meio desse momento, entrou uma música específica, que era o número de forças combinadas. Portanto, damos-lhe uma ação, damos-lhe a performance a essa personagem, a esse visual concept. Depois também tens coisas, podes ir mais além, podes criar live sitting plans, criar um sitting plan e dás-lhe vida, por exemplo, para não ser uma coisa tão banal, e por aqui fora. Claro, há muita coisa que... Venham os desafios, não é? Sim, venham eles, sim. Venham os E depois desafios. ainda há os standards mais standards, que é, tens a animação infantil, com o babysitting para as crianças, também está lá presente, a magia, sei lá, carrinhos de limonadas, carrinhos de pipocas. Pet sitting, não é? És o dog sitter mais famoso do Pet país. sitting, sim. Esse é um serviço que eu gosto muito de fazer, porque gosto muito de Eu acho que a primeira vez que me animais. cruzei com vocês, eu acho que até foi com o serviço de dog sitting ou até o spa, O spa. não é? Que vocês também Sim. ainda Aí fazem. entras na área dos exclusivos, que não é bem exclusivo, porque isto de ser exclusivo é esquisito dizer, porque muita gente faz, como é óbvio, mas nós começamos isto, portanto, o pet sitting, ou o dog sitting especificamente, porque o pet sitting envolve qualquer animal que tu consideres que é pet. Ok. O dog é cão só, É cão, não é? claro. E nós, é muito raro fazer, então nós não Outra fazemos coisa que não gato. dog. Sim, um gato para um casamento é mesmo muito complexo, não costuma ser uma opção, o cão sim, e nós em 2014 questionamos a nós próprios, nós nem sequer tínhamos ido ao nosso cão, tínhamos só o nosso gato, e questionamos a nós próprios, pá, se as pessoas forem para um casamento, e os amigos todos vão para esse casamento, e o cão faz parte da família, para onde é que o cão vai? Exatamente. Porque é que nós não vamos também e levamos o cão connosco? Olha, boa ideia. Então, desde 2014 até agora, temos vindo a fazer. Isto é importante explicar que não é só ficarem a tomar conta do cão, há ali toda uma envolvência criada. Nós marcamos sempre uma reunião, isto é estranho de dizer, mas é verdade, marcamos uma reunião para conhecer o cão e para o cão nos conhecer a nós. E não é Que é estranho, eu acho essencial. que faz todo sentido. É Quem tem cães essencial. percebe isso super bem. Então, basicamente, nós marcamos essa reunião, conhecemos o Patudo conhece-nos a nós, conhece a pessoa que vai estar no dia programada para o casamento, porque posso não ser eu, porque nós temos a tal equipa que nos garante os vários serviços que fazemos às vezes em simultâneo, e portanto temos uma equipa de um lado, outra equipa no outro, então reunimos com o Patudo ou os Patudos, e depois há aqui uma série de questionários que nós fazemos aos donos, que são muito importantes. Nós não somos responsáveis por levar comida para eles, porque eles têm a própria comida deles, mas somos responsáveis por os alimentar. Se forem cães que têm algum tipo de problema de saúde e que é necessário dar medicação, nós também tomamos conta dessa ocorrência, digamos assim. Mas criam ali todo um setup também, não é? Levamos uma caminha para eles. Às vezes, nós ao início levávamos mesmo uma cama e criámos um espaço. Hoje em dia temos usado o material que já é dele, para ele reconhecer o cheiro no dia e saber que está num sítio que é confortável, que é familiar. Montamos um cantinho na quinta para isso, podemos ir buscá-lo a casa, à igreja ou na quinta. Fazemos o transporte depois também do serviço terminar para casa ou para o pet hotel, se eles têm isso contratado. Ao início ainda ficávamos com eles em nossa casa, mas depois a nossa casa cresceu, então já se tornou quase impossível disso acontecer. Então levamos-los para esse pet hotel e estamos com eles no dia e basicamente nesse dia o cão é nosso. Ou seja, É vosso, mas pode participar de um dia tão Constantemente. importante dos donos, não é? constantemente. É nosso no sentido em que ele está connosco e nós vamos tratar dele como se ele fosse nosso. É nesse sentido que eu digo que ele é nosso. Não há... Se alguém vem e quer lhe dar comida, por exemplo, o meu cão não come comida, o meu cão, a minha cadela, não come comida, a Nala não come comida a não ser ração, e toda a gente sabe quando vem à minha casa que não lhe pode dar comida a não ser ração. De vez em quando um bocadinho de banana, que ela gosta, mas só isso. Se os donos nos dizem que quando eles também só comem ração, nós não vamos deixar que ninguém lhes dê nada, porque é muito importante para a saúde do cão. Depois os donos vão fazer ação fotográfica com o fotógrafo, enquanto estão naquele momento da Levam quinta, lá um nós bocadinho. levamos logo lá o canito para aparecer na sessão também e para estar controlado de alguma forma. Pois, obviamente depende de cão para cão e do que é que o cão funciona. Para levar as alianças, Sim, para estarem ali aquele momento. funciona muito bem, Não é? é sempre um risco. É sempre um risco, não é? Mas é um risco que é treinado para correr bem. Nós às vezes vamos mais cedo e estamos num espaço a simular. Se o cão estiver aqui sozinho, simulamos. Se o cão for connosco, não é preciso simular porque vai à trela. Claro, estamos aqui a falar de cerimónias civis, não é? Sim. Já tivemos uns que tentaram levar para a igreja, mas não foi possível, os padres não permitiram. Tivemos uns que até deixou. Civis ou simbólicas, não é? Porque hoje em Mas dia são temos simbólicas, muitas cerimónias simbólicas também que não são necessariamente civis. Civis, sim, as celebrações. E funciona muito bem levar o Patudo para aí. Falaste há bocado do spa. Também foi um serviço que também nasceu em 2014 e também foi um desafio. Isto é super curioso, porque eu ontem
Fui ao shopping e encontrei o noivo que me desafiou a fazer esse spa. Estás a ver? Isto é o universo. Foi, é verdade, é verdade. Eles são de Mirandela, não são de cá, estavam aqui no Porto e eu encontrei-os e eles disseram: olha, nós vamos casar, queremos coisas mesmo diferentes, o que é que vocês estão a pensar fazer? E a Joana tinha tido a ideia, a Joana tirou o curso de massoterapia, fez o curso de osteopatia e ela disse: olha, porquê é que não fazemos um spa em casamentos? Estás maluca? Então, mas quem é que vai querer fazer uma massagem no casamento? Ninguém pega nisso. A verdade é que é um sucesso, não é? Pá, nesse dia foi a loucura e a partir de 2014 até agora tem sido também um dos pedidos muito requisitados porque é realmente, lá está, alternativo, diferenciado, as pessoas podem ser massajadas essencialmente nos pés. Claro, ninguém vai estar a despir-se no meio de um casamento. Há quem faça, há essa loucura, mas não. Mas não há toda uma. Nós montamos uma tenda, temos um não espaço decorado, ambientado também. Se for de longe da música do evento, nós colocamos música na tenda para ter aquele ambiente mais zen. Criamos ali um espaço que é de relaxamento. E o pessoal pergunta-se: então, mas vocês são uma equipa de animação que normalmente é para fazer festa e estás a pôr o pessoal a dormir? E eu costumo dizer que não é pôr o pessoal a dormir, é não lhes dar desculpa para depois não dançarem, porque já tiveram massagem nos pés. Okay. Já estão bem, já podem dançar à pensado. vontade. E funciona. Depois criamos alguns serviços também. O Postman of Love, por exemplo, é um serviço que sai muito, que é um carteiro que fotografa os convidados e depois revela as fotografias num formato postal. As pessoas assinam esse postal, colocam numa caixa de correio, no final nós recolhemos esses postais todos e é o livro de honra. Sim. Foi uma adaptação do livro de honra para não ser um livro que fica esquecido. O nosso que muitas vezes, e nós aqui, enquanto CLEP, nós quando estamos presentes, fazemos questão de rodar o livro de honra por todas as mesas. Muito importante. Mas, quando não há uma equipa de coordenação, uma wedding planner a fazer isso, a verdade é que o livro de honra muitas vezes fica lá esquecido. Não é? Porque nós temos tanto trabalho a prepará-lo e depois... Sim, fazem esse investimento, porque é um investimento, não é? Fazer um casamento é fazer um investimento. E fazer um investimento para ficar ali esquecido na prateleira é chato. Nós, por termos visto isso acontecer, e porque nós quando começamos não havia assim um serviço de planning tão presente como há hoje em dia, infelizmente na altura, felizmente agora, porque é muito mais prático ter um wedding planner no casamento do que estar ali um bocadinho às aranhas sobre o que é que vai fazer. Até para nós fornecedores, que fazemos a ponte com o serviço de wedding planning, é muito mais fácil trabalhar no dia. Está tudo coordenado, respondemos a uma só voz. E a preparação, não é? É isso, a preparação, acaba por ser tudo planeado e preparado só com um fornecedor, não é? Portanto, neste caso com o wedding planner, e depois e a linguagem é outra também, não é? Estamos aqui... Mais simples. Nós, como já percebemos da linguagem entre nós, quando tu comunicas com o cliente, qualquer decisão que seja tomada, já vais adaptar a linguagem àquilo que conheces esse cliente, é muito mais prático. Sim, consegues ler muito mais facilmente, os briefings são muito mais rápidos e eficazes. Até consegues tomar decisões, às vezes, sem ter que incomodar o cliente sim, com sim, isso, sim, porque já percebes o que é que eles gostam, já sabes o que é que se pode fazer. Sim, então no dia nem se fala, não é? A ideia no dia eles usufruírem, ponto final, ninguém está lá para tomar decisões a não sermos nós, porque já os conhecemos tão bem. Isso é altamente, e para mim é essencial, e nós... Desde há muito tempo que fazemos casamentos que não havia o serviço de planning, agora eu até na minha ficha de serviço que envio para os clientes, uma das primeiras perguntas que lá está qual é o wedding planner? Não é de se tenha, qual? Porque faz diferença. Pois. Não é que tenha que ser obrigatório terem, mas se estão a pensar em ter e não sabem se devem ou não devem, a resposta deve ser sempre tombada para devem. Eu acho que muitas vezes ainda é visto como um serviço que é caro. Não é? A verdade é que muitas vezes, se nós fizermos contas, ou se os noivos fizerem contas, as parcerias que nós temos muitas vezes feitas, a análise de contratos que conseguimos fazer, a gestão do orçamento que fazemos, acabamos por conseguir com que poupem mais dinheiro até do que o investimento que eles fazem em nós. Eu acho que há uma expressão muito badalada que é tempo é dinheiro. Já aprendi a falar disso. E vocês poupam muito tempo ao casal, sim, ao fazer essa preparação toda. Eu acho que é mesmo muito importante. E não estou a dizer isto, estamos aqui a ter uma conversa com alguém que é wedding planner. Em Portugal, eu acho que em Portugal ainda é um caminho. Olha, nós há mais de 10 anos atrás tínhamos a Sonimar também cresceu um bocadinho por empurrão do ambiente onde estávamos inseridos. E um desses ambientes foi sem querer, e era uma loja que havia no Porto, que era quase como uma mercearia de emoções, era assim que nós a chamávamos. Que não havia quase serviço de wedding planning na altura, pelo menos não tão regular como é agora, e o que aconteceu na verdade foi que chegavas àquela loja, tinhas um valor para gastar no teu casamento e a loja tratava de tudo. Tinha os parceiros de animação, tinha os parceiros de fotografia, tinha os parceiros faziam eles os convites. Sim. Era tipo com um chave na mão, quase. Era um chave na mão. Era um serviço de wedding planning sem eles perceberem que estavam a fazer um serviço de wedding planning, porque não havia ainda essa presença. Havia muito na Inglaterra, havia muito na América, no Brasil também, mas cá não havia. E aquilo era mesmo muito interessante. Eu acho que nós crescemos um bocado a aprender a ver essa visão mais ampla da relação entre os fornecedores.
que é que faz com que um casamento tenha sucesso? Não é só a animação, ou só a comida, ou conjunto só o wedding planner. todo, não é? É a força conjunta. Claro. E se nós estivermos todos ali bem encaixadinhos, a coisa funciona muito bem. Portanto, contratar um wedding planner em condições Verdade. é uma boa... É um desafio, olha, é um caminho em vários sentidos. É um caminho em as pessoas perceberem qual é o papel da wedding planner, perceberem, as próprias wedding planners perceberem a necessidade de profissionalizar a profissão, não é? Aqui passando a redundância. Porque não basta dizermos que somos wedding planners, não é? E tu sabes isso é muito importante. Há um Mas mesmo acontece na animação. frentes. Mas isso acontece na animação também. Na animação, eu acho que acontece em quase todo lado, que são fornecedores de casamento. Na animação em concreto, nós conseguimos nos aperceber que não basta ser animador, eu acho, para se fazer uma boa animação no casamento. Tem que se ver um bocadinho fora dessa caixa e criar a relação com os fornecedores que estão à volta. Eu pergunto muitas vezes quem é que é o fotógrafo, quem é que é o wedding planner, qual é que é a quinta. Não é para tentar não fazer nem é para fazer aquilo, traçar um perfil do tipo de cliente que temos ali à frente para mandar uma tabela ou outra. Não é isso. É mesmo essencialmente perceber que equipa é que está programada para esse dia, para nós entendermos como é que nos conseguimos adaptar também. E às vezes o cliente fica mais descansado quando nós nos dizem: olha, o fotógrafo é este, o wedding planner é esta. Olha, claro, estou habituado a trabalhar com eles, sim. E o cliente fica: olha que bom. É muito mais prático. E a verdade é que no dia a coisa funciona muito melhor. Rola muito melhor, não é? Nós trabalhamos numa área, felizmente, que acho que temos sorte em dizer isto, que é fixe de se trabalhar. É super fixe. Eu costumo dizer, eu tenho o privilégio de trabalhar no dia mais importante da vida das pessoas, ou num dos dias mais importantes. É isso. E passares pela fase toda da preparação, que é ao início o entusiasmo, a meio o stress, alguns pelo caminho há ali uma outra desilusão, depois o entusiasmo outra vez, depois a alta expectativa e depois no dia a conclusão disto tudo. É incrível. E é mesmo muito forte. É. Então, eu qualquer dia vou começar a avaliar os nossos eventos, os nossos casamentos com abraços, está bem? Quantos abraços eu recebo, maior sucesso teve. E eu acho que faz todo sentido. Eu acho que faz todo sentido. E há muita coisa que fica guardada entre nós e o cliente quando eles nos partilham connosco o seu feedback na hora, que não é partilhado online, que é muito mais pessoal do que propriamente empresarial. Não há nada que pague, não é? E esse feedback é incrível. É priceless. É mesmo aquilo que nós gostamos mesmo. Pelo menos a mim faz-me sentir muito bem. É isso. Quando às vezes recebo uma mensagem e olho para a mensagem e digo: não, isto não... eu não fiz tanto assim. Pá, às vezes acontece-me, imagina, familiar, já me aconteceu, por exemplo, a madrinha da noiva, que era tia dela, ligar-me no dia seguinte e dizer: Isabel, eu tinha que lhe ligar. Eu não conseguia estar bem comigo mesmo sem lhe ligar. Pá, e, sabes, fazer-me chorar mesmo, porque há coisas que não se pagam. Olha, às vezes nem é só, e isto também acho que é muito importante, que é, nós temos que nos reforçar uns aos outros, os fornecedores todos. E eu muitas vezes, como nós temos uma vertente de animação bastante ampla, nós acabamos por estar em eventos que também têm outras empresas de animação, porque há coisas que nós não fazemos e que não se identifica connosco. Porque o facto de contratarem a ti uma coisa não significa que contratem o pack completo, não é? Podem-se contratar apenas uma parte. Olha, por exemplo, às vezes estamos a fazer dog-sitting e toda a animação está numa outra empresa. E nós, felizmente, estamos bem com muita gente e é muito bom chegar lá e estar com aquela equipa. Ei, estás aqui, ok, boa. Então, acho que às vezes o que me agrada, não é agradar, mas o que eu acho que faz cair a lágrima mais depressa é teres um fornecedor que sabe como é que tu trabalhas, conhece-te, sabe o bom e o mau do teu trabalho. Chegar que ninguém é perfeito. Exatamente, claro. E chegar à tua beira e dizer: ei, olha, adorei o que vi hoje, meu. Espetacular. Bem, isso para mim, o cliente vai gostar, dá o feedback dele, é sempre bom. Sim, e é sempre mas os parceiros que veem tantos fornecedores, não é? E que veem aquilo tantas vezes. E eu tive um parceiro uma vez, disse-me, veio ter comigo e disse-me assim: Tiago, sim senhora, disse só assim. Não vale a pena mais nada. Não foi por cima nada. Eu chorei logo. E eu não sou muito chorar. Ele saiu e eu. Então não, foi. Sai daqui. Foi fixe porque foi, lá está, quando estamos em época alta, e sentes isso também, estávamos há bocado a falar, há uma pressão muito grande, porque em todos os empregos o nosso tem uma componente emocional. Sim, e tem uma componente emocional aqui. Muito forte, e tu não tens a oportunidade de compensar o cliente. É hoje e acabou. É único. Ou hoje corre bem, ou corre bem, porque se correr mal, tu amanhã não consegues compensar. Então essa pressão vai sempre nas costas da nossa equipa toda, todos sentem essa pressão. O meu trabalho é aliviar-lhes a pressão deles e pô-la nas minhas costas para eu sentir essa pressão e eles estarem à vontade. Mas quem trabalha na nossa área, Tiago, e não sente essa pressão, não está cá a fazer nada. Eu acho que sim, eu acho que é isso também. Não está cá a fazer nada. Ou ainda não aprendeu, porque também temos que dar aqui o benefício da dúvida, não é? Ou ainda não aprendeu, ainda não chegou a essa parte. Quem sou eu para dizer que aprendi muita coisa, porque não sou novo. Não, mas eu acho que este respeito que nós temos que ter pelo dia único que aquelas pessoas estão a viver e que já sonham há tanto tempo, não é? É um bocado isso, sabes? E quando sentimos que a malta toda em conjunto vive a intensidade desse dia,
E como nós não podemos compensar no dia a seguir, aquilo tem que correr bem naquele dia, nós trabalhamos muito no backstage. Há muito trabalho, muita preparação. Eu digo sempre aos noivos, malta, e eu digo isto, e às vezes parece um bocado parvo, é verdade, mas eu também sou um bocadinho parvo, portanto está tudo bem. E eu digo sempre aos noivos, olhem, metam as expectativas todas lá em baixo, se faz favor. Que é para depois elas subirem. Porque se vocês vão para lá com uma expectativa muito alta, não é dizer que toda a gente que vocês contrataram vão ser inferiores ao que vocês esperam. Não é isso. Mas se vocês meterem a vossa expectativa toda lá em baixo, no dia vai sair tudo muito mais interessante porque vocês não estão a contar com nada. Sabem o que é que contrataram, sabem, já viram imagens do que é que aconteceu noutros eventos com aquilo, sabem que no vosso não vai ser igual aos outros porque é a vossa família, o vosso grupo de amigos e vocês que fazem a diferença efetivamente no casamento, não é necessariamente a equipa que contrataram, as equipas que contrataram. Se meterem a expectativa lá em baixo, no dia aquilo sobe de uma maneira que vocês no dia a seguir não sentem os pés. É verdade, eles nem sentem nada. É mesmo muito importante. E pode parecer um bocado de, quer dizer, não vou estar a pôr a expectativa em baixo, eu sei o que é que quero para o meu casamento, e a exigência tem que lá estar. Mas se meteres a expectativa lá em baixo, e se no dia anterior ao casamento conseguires ir a um spa... Melhor, relaxa, delega, confia. Contrataram profissionais, certo? Confiaram nesses profissionais, certo? Alguma coisa vos levou a assinar contrato com esses profissionais, certo? Então no dia deixem os profissionais trabalhar. E relaxem. Porque se relaxarem... É único, não é? É. Eu já tirei relógios a noivos, que andavam assim, olha, estou atrasado, não estou. Para quê? Vais apanhar uma caminhoneta? Não, então dá cá o relógio. Pá, isso, calma. Eram outras pessoas. E nesse casamento não havia wedding planner. Se soubesse, se calhar eles não estavam tão estressados. Olha, mas voltando aqui um bocadinho a termos mais técnicos ou a questões mais técnicas, portanto, quando me falas, por exemplo, em artes performativas, agora estou aqui a enrolar, ajuda-me lá. Artes performativas, estás a dizer bem. Exatamente. Questões técnicas e coisas que sejam precisas garantir para que isso possa acontecer, porque nós não temos muitas vezes tetos capazes de aguentar... Sim. Nós tivemos que nos adaptar um bocado a isso. Houve alguns espaços que têm condições técnicas que nos permitem fazer algumas coisas. Falando aqui em concreto dos acrobatas, nesse ponto em particular, nós para fazermos tecido acrobático precisamos pendurar um tecido acrobático a 6 metros de altura no mínimo, ou 5 metros de altura no mínimo, num ponto de suspensão que aguente com 300 kg de força, idealmente mais, e nem todos os espaços têm estas características. Então nós, pelo caminho, validamos sempre, obviamente, essas condições. Se não existem, nós conseguimos promovê-las, porque temos material que conseguimos montar. Temos um pórtico, por exemplo, que montamos esse pórtico no local que queremos fazer o espetáculo e a coisa já é permitida de se fazer. Muda um bocadinho aqui a organização, porque se tens a ideia de fazer entre pratos, mas dentro da sala não dá para fazer, e não vamos montar uma pirâmide no meio da sala. Temos que fazer isto no momento no exterior, ou no aperitivo, ou no corte de bolo. Isto às vezes já aconteceu e é engraçado porque os noivos queriam mesmo ter um espetáculo de acrobacia aérea e queriam muito ter o nosso espetáculo de malabarismo de fogo. Não era possível fazer um espetáculo de acrobacia aérea dentro da sala, porque a sala não tinha condições. Então nós montamos o pórtico na altura no exterior, na zona do corte de bolo, e em conjunto criamos um espetáculo de acrobacia e malabarismo de fogo e a coisa aconteceu. Ok. Tivemos um noivo, curiosamente, que até é fornecedor, está na área da animação também, ele também é DJ, animador, e ele casou e contratou-nos e disse-nos: Tiago, olha, gostava mesmo de fazer um espetáculo na altura do corte de bolo, que não vai ser bem o corte de bolo, vai ser depois do corte de bolo, o pessoal não vai estar à espera, e o tema do casamento são os 4 elementos da terra, e eu gostava muito de fazer uma coisa à volta desses 4 elementos da terra. Então nós, como no espaço em casa onde ele casou havia um lago / chafariz, nós fizemos um espetáculo em que tínhamos uma pessoa a fazer pinos dentro da água e a sair desse chafariz. Depois tínhamos o pórtico montado com tecido acrobático para representar o ar. Depois esse casal também fazia forças combinadas, lá está, são multifacetados. Tínhamos um monte de terra no meio do chão e eles faziam forças combinadas e pinos em cima dessa terra e brincavam com a terra e representava a terra. E tínhamos 3 personagens a fazer fogo. E representava o fogo. Então tudo em conjunto, foi um espetáculo que durou mais ou menos 15 minutos. Foi criado de propósito para esse casamento, porque foi criado o desafio, nós dissemos, olha, boa ideia, vamos fazer isso. E foi espetacular e deu para aproveitar o que ali estava. Aqui foi ao contrário. A Quinta deu-nos as condições para nós fazermos aquele espetáculo. Sim. Se nós temos que fazer isso leva a outra pergunta. Uma visita técnica ao espaço onde vai acontecer, portanto, há muitos espaços que vocês já conhecem porque vão trabalhando muitas vezes neles, mas depois há muitos que vocês não conhecem, não é? Estão sempre a surgir aqui e muitas vezes casas particulares e tudo. Portanto, é muito importante para desenhar também esse próprio espetáculo, perceber quais são as condições que o espaço nos oferece. Sim, as visitas técnicas são muito importantes. Nós ao início não fazíamos tantas assim porque não havia tanta necessidade desta personalização. Como começamos a ir por esse caminho, cada vez mais é necessário essa visita, ou perceber, através às vezes de algumas imagens que partilham connosco, nós já conseguimos ter uma noção se dá ou não dá para fazer o que estamos a pensar.
Havendo uma wedding planner é importante também perceber que tipo de decoração é que vai estar no espaço, que espaço é que essa decoração vai ocupar, se nós conseguimos colar-nos de alguma forma à decoração para não cairmos ali de paraquedas, porque é uma coisa também muito importante, que é, às vezes vão ao nosso Instagram, vem um vídeo ou uma imagem de uma personagem nossa e dizem, epá, adorei esta ideia, vi isto num casamento, quero ter no nosso casamento isto. Mas faz sentido? A pergunta é exatamente essa. O que é que tu tens à volta? Vais pôr lá uma personagem que nada tem a ver? Claro, temos que criar uma história à volta disso, não é? Para que isto faça sentido. Tem que fazer sentido, sim. Tem que haver um storytelling de alguma forma. Não tem que ser à risca, nem... Olha, hoje de manhã estávamos há bocado a falar, tive uma reunião com uma noiva que realmente me lançou esse desafio. Ela disse-me na reunião, olha, eu estou a falar com vocês, eu não sei o que é que quero, eu só sei que quero uma coisa diferenciada e tenho aqui uma peça, uma obra de teatro que eu gosto muito e gostava que de alguma forma ela fosse representada no dia. Sim. E essa representação depois parte de nós, se vale a pena fazê-la como um espetáculo, se vale a pena personificá-la numa personagem ou numa ação, mais visual ou mais concreta, desde que os noivos sintam que aquilo faz parte da história deles, seja uma peça de teatro que eles tenham visto e no início da relação e aquilo faz sentido para eles, seja a cor ou o tema ou a mensagem que essa peça passa, nós trabalhamos-la. E a decoração, pois, é essencial, porque se tu metes uma personagem que é verde e cinzenta numa decoração que é vermelha e preta... Não faz sentido nenhum, não é? Está ali completamente deslocada. Temos que nos adaptar. A vantagem do body painting também é essa, porque nós conseguimos pintar um figurino, que é uma cena brutal, porque, olha, preciso fazer um figurino específico para esta personagem. Bem, se a pintássemos, e se metêssemos aqui uns adereços e brincássemos um bocado com Mas mesmo que não pintem, vocês criam esses figurinos? Queremos sim. Estamos agora a criar a correr bem agora para o início de Abril, estamos a fazer umas personagens novas, não posso divulgar agora. Ok. Porque podem não ficar prontas, que sempre podem não estar ok. Se calhar quando as pessoas ouvirem isto já vai estar pronto, se calhar não é? Se calhar já vai estar, sim, olha, pronto, depois vão ao Instagram ver se já lá está bem, porque se calhar já está lá. É amarelo, pronto, posso dizer isto, é amarelo. Pelo menos é aquela cor base que nós gostamos muito e que achamos que se identifica também muito connosco. E trabalhamos esta questão da personalização e isto leva para outro ponto importante, que é o tempo. A personalização requer tempo para ser feita, não porque criar um figurino seja muito demorado, mas chegar àquele figurino... Claro, não é só cozê-lo, não é? Não é só cortar o tecido. Chegar à ideia do que é que queres fazer, sim, ao objetivo, lá está, não cair ali de paraquedas, fazer uma coisa que integrá-lo, não é? Sim, integrá-lo na festa, no casamento, dar-lhe sentido. No corporativo, é mesmo muito importante para não ser uma coisa que não faça sentido, lá está. Olha, vocês falaste-me do fogo em 2010, não é? Que foi mais ou menos quando começou. Entretanto, houve ali uma altura que caiu um bocadinho em desuso. De repente, neste momento, é o que mais te pedem? Olha, sabes que o fogo, para nós, nunca caiu muito em desuso. Sempre foi uma coisa que nós fomos fazendo, porque os nossos espetáculos de fogo são um bocadinho contemporâneos. Enquanto que há semelhança do que acontecia em 2010, em que os espetáculos de fogo eram à volta do preto, de uma onda muito medieval, usava-se aquelas bandas sonoras do Gladiador. Sim, exatamente. Nós nunca fizemos isso. Nós fomos sempre usávamos bandas sonoras um bocadinho mais fora do contexto, mais alternativas, mais tribal fusion, até misturávamos um bocadinho de dança pelo meio, tínhamos assim espetáculos meios alternativos. Depois decidimos, ok, espera aí, mas isto para casamentos começa a ser um bocadinho pesado, vamos fazer uma coisa mais elegante. Então criamos figurinos brancos e vamos vestidos de branco para fazer esses espetáculos. E os nossos espetáculos sempre estiveram lá presentes. A verdade é que quando nos contactam e quando começam e recebem o nosso catálogo, e o nosso catálogo tem uma panóplia de coisas. O objetivo não é contratar tudo, é terem opção de escolha e depois criar o tal alinhamento que possa fazer sentido. Não que seja obrigatório escolher mais que um serviço, mas escolher mais que um serviço, nós adaptamos para fazer sentido na festa. Então o espetáculo fogo acaba por ser sempre a opção mais contratada para o momento do corte de bolo. Porque é um espetáculo que acontece antes do corte de bolo ou imediatamente a seguir. E porque faz sentido que seja quando está de noite. E à noite, sim, tem que ser de noite. Tem que ser quando está escuro. Lusco-fusco, mas de noite, essencialmente. Nós fazemos ali um espetáculo com 2 ou 3 pessoas, uma coisa elegante. Não tem que ser um espetáculo com 30 minutos. É uma coisa que tem 10 e é suficiente para criar ali o impacto necessário para dar aquela prenda aos noivos. E é também que eu digo a eles, vocês na altura em que o espetáculo está a acontecer, vocês estão a ver o espetáculo. Vocês não vão estar assim, escondidinhos ou à espera, ou a cortar o bolo ao mesmo tempo. Não, vão ver o espetáculo. Vão usufruir também dele. Porque, muito honestamente, vocês estão a pagar por uma cena. Vejam o que vocês estão a pagar, usufruam, é como as bandas, vocês vão pagar por uma banda, vão curtir a banda. Sim. Não fiquem a tirar fotografias enquanto a banda está a tocar, ajusta-se isto, que acho que é muito, muito importante. Então o fogo teve sempre muito presente. Por isso é que o planeamento é tão importante, não é? O alinhamento e o timeline são mesmo muito importantes. Nós às vezes, a mim já me disseram assim, já me perguntaram assim, Tiago, porquê é que não começas a fazer wedding planner? Porque eu sou da animação, acho que também cada macaco no seu galho, não é? Sim, mas tens muito essa percepção, não é? De que as coisas têm que encaixar no sítio certo e na hora certa. Isto porque às vezes é necessário criar uma própria timeline
da ação da animação para ela não se atropelar. E para ela fazer sentido no dia, não é? Então nós fazemos essa timeline e quando há uma wedding planner nós não temos que fazer essa timeline. Claro, facilita-nos a vida, não é? Só temos que introduzir lá a nossa ação e lá está, a linguagem é muito mais fácil de se perceber o que é que conseguimos fazer ou não conseguimos, em conjunto. E, portanto, o fogo nunca esteve muito fora. Houve uma queda, mas foi uma queda no geral a nível de casamentos, não é? Nós tivemos ali, houve uma altura em que os casamentos em Portugal desceram um bocadinho. Eu há pouco tempo vi uma publicação sobre os dados dos casamentos em Portugal. Eu não vou estar a dizer números que vou me enganar, porque eu não vi isso antes de vir, portanto não tenho a certeza. Mas eu sei que em 1975 houve mesmo muitos casamentos. Muitos. Eu vou arriscar dizer 80 e tal mil. Ok. Não quero estar aqui a mentir, mas acho que foi mais para aí esse número. E em 2018, que estávamos a bombar em casamentos, estávamos nos 30 e tal. E houve ali uma época pelo meio que desceu bastante. Essa época, obviamente, a nível de animação, nós somos, se calhar, os mais dispensáveis. Pelo menos a parte da performance. Sim, é isso. A música quando há que não. fazer escolhas, as pessoas... A parte da performance é muito dispensável. Felizmente, acho que está a aparecer um bocadinho um mercado em que é o contrário. Eu acho que cada vez mais necessitam de ter mais alguma coisa do que aquilo que habitualmente têm, que é a música. E isto leva-me para uma coisa que eu também costumo dizer aos clientes nas reuniões e que é o posicionamento onde eu acho que não me encontro, ou que a Sónia Marte se encontra, que é, tens dois tipos de noivos, na minha visão. Tens aqueles que querem tudo e mais alguma coisa, querem fazer tudo, muitas vezes porque alguém da família já casou e querem fazer mais que essa pessoa da família, é muito por aí. Os amigos, sim. E depois, ou os amigos, sim. E depois tens a malta que se assusta com isso e diz, não quero nada disso, eu só quero um DJ. Eu não quero nada. Só quero um DJ já está bom. Sim. Nós estamos no meio. Nós achamos que consegues ter um equilíbrio a nível da animação suficientemente interessante para não ser só DJ, não é que só DJ seja mau, atenção. Sim. Nós fazemos muitos eventos só com a parte da música e é suficiente para aquele formato que Sim, até porque eu digo muitas vezes aos noivos, vocês podem ter o melhor DJ do mundo, a maior equipa de animação, mas se vocês não colaborarem, se vocês não se divertirem, se os vossos convidados não colaborarem, não adianta de nada. Nada, não é? nada. Estás a ver, o que estás a dizer é o que eu digo nas reuniões, isto é muito importante haver esta correlação de comunicação igual, porque quando um cliente começa a ouvir muitas vezes a mesma coisa, por pessoas diferentes, começa a acreditar que é verdade. E isso é mesmo muito importante. Nós sentimos isso cada vez mais e acho que é aí que nós nos posicionamos. É nesse meio de consegues ter uma animação simplista e consegues ter um outro detalhe que faz ali... E que vai ficar na memória das pessoas. Sim, que marca de é? alguma forma. Seja pela forma que nós comunicamos com essas pessoas. Nós temos umas personagens que já vêm desde o início da Sónia Marte. São os mimos, não me digas. São os mimos. Que já os conheceste 2 vezes, não é? E os mimos têm uma presença muito forte, porque primeiro eu costumo dizer que eles são um bocadinho autistas, não é? Estão ali no mundo deles, e interagem com as pessoas não falando, como é óbvio, mas usando uma mala cheia de adereços, e essa comunicação e essa cumplicidade que existe entre os casais ou as duplas de mimos que nós temos connosco, que já estão connosco desde o início, basicamente. Um deles é a Joana, faz com que o cliente, ou no dia, não o cliente, mas o convidado, se sinta de alguma forma envolvido na festa de outra forma. É um quebra-gelo fantástico. Diz, é um quebra-gelo fantástico, não é? É exatamente o quebra-gelo. Ideal, tens um DJ que vai fazer um sunset, o sunset é uma onda, quem quer dançar dança, quem não quer não dança, é muito tranquilo. E a sunset está naquela de começar e os mimos vão para lá descontraídos, eles não têm vergonha na cara. Claro. Vão para lá descontraídos, estão lá desavergonhados, estão lá a dançar e a divertirem-se, sempre com a preciso ter este cuidado, que é uma coisa de fazeres um casamento, outra coisa, como dizia a Manuel Ferreira Leite, uma coisa, outra coisa. Uma coisa é fazeres um casamento, outra coisa é fazeres um evento de rua. Sim. Ou um corporativo. Os mimos vêm muito com esta postura dos eventos de rua. O evento de rua tem um objetivo, muitas vezes, que é criar um desconforto em alguém e esse desconforto ser usado como uma premissa para tu trabalhares. Nós nos casamentos não podemos fazer isso, nós não queremos criar o desconforto, nós queremos criar o conforto Pelo contrário, não é? e envolver a pessoa no resto da festa, acolhê-la de alguma forma. Então nós levamos a postura dos mimos de rua, mas damos-lhe esta premissa de, malta, a ideia é abraçar e pôr toda a gente ali a mexer. Então às vezes temos... E isso, abraçar é a palavra certa, porque efetivamente eles abraçam, não é? É muito físico, acaba depois também por ser muito constante. Físico, quando há essa disponibilidade, não é? Porque eles são... muito no mundo deles, mas respeitam muito também o mundo à volta. Sim, nós dizemos na gíria que isto é jogar ao teatro. Sim.
E quando não querem jogar connosco, nós partimos para outra equipa. Tem que ser. Nós jogamos com aquela. Porque não, lá está, não vamos estar a criar ali o desconforto. Se estivéssemos na rua, por exemplo, no Imaginários, que é um festival que eu aconselho toda a gente a ir ver, que é incrível, se estiveres na rua e crias o desconforto, ou melhor, jogas com aquela pessoa não quer jogar contigo, pumba, tens a pessoa certa para jogares. Exatamente. Porque ela vai ser o bobo da corte daquela gente toda que ali está. No casamento não pode acontecer, não é? No casamento a ideia é, lá está, envolver a malta ali, o sunset está a bombar, ou está a começar a crescer, os mimos são os primeiros a ir para lá, quebram o gelo, a malta vai. Pumba, está tudo ali a curtir. E isso funciona muito bem. E são uma personagem, nós fizemos um trabalho para o IKEA uma vez. Sim. O IKEA tem aquele objetivo, não sei se eles agora têm feito isso, mas na altura faziam, que era, quando lançavam um novo catálogo, tu ias lá e podias ser fotografado no cenário e podias imprimir, ou melhor, podias ir buscar o teu catálogo com a capa contigo. Ah é? Não sei, eu não sabia. Capa. Sim. Então os nossos mimos basicamente estavam a puxar a malta para fazer essa fotografia. Foi louco. Loucura, não é? Tenho lá em casa uma série de catálogos com mimos. Olha, mas o tema circo agora está super em voga, não é? Tá. E vocês à volta do circo sentem-se confortáveis. Né? Super confortáveis. Sim, fazem sim. ali montes de coisas. Sim, sabes que eu acho que o circo está em voga. Houve muito o tema de circo o ano passado e até mesmo em 2021. E eu quero-me acreditar que este ano, 2023, vai quebrar um bocadinho o tema do circo. Porque o circo... ora bem, circo. Há duas coisas muito importantes no circo. Há o circo tradicional, que é o nome que automaticamente a pessoa associa. Circo da tenda, com o palhaço rico e o palhaço pobre, o contorcionista, o acrobata, o malabarista, o mágico, visual. Aqui é uma nova roupagem de circo, obviamente, não é? Depois tens o circo moderno, ou o novo circo, que tu vês, às vezes numa esquina, numa rua, numa cidade qualquer, por este mundo fora, vês um número incrível e aquilo é circo. Sim. E tens espetáculos extraordinários, o Soleil veio trazer um bocadinho essa ideia, não é? E depois há outras companhias, pá, sim, brutais. De novo circo que adaptam e que usam... Olha, vi um espetáculo de circo, e este é o meu exemplo para dar, chamado Timber, e visto também, já foi... Não sei precisar o ano. Não se enganem, não é Tinder, tá? Não é Tinder, é Timber, de madeira, porque o espetáculo era toda à volta de uma família de lenhadores. E basicamente eles faziam malabarismo com machados, tinham a latrina típica, aquela casinha normalmente que tinham nos campos, e faziam trampolim nisso, forças combinadas, tinham os músicos a tocar em cima da mesa enquanto faziam malabarismo com as couves para fazer a sopa. Era todo um tema, num espetáculo de 2 horas, uma cena brutal, acho que era francesa. E eu estava no Teatro Nacional São João, a ver o espetáculo, e olhei para o lado, e toda a fila onde eu estava, e toda aquela malta, era tudo a nata do Circo de Portugal. O pessoal estava lá a beber essa inspiração, e alguns até se conheciam. E aquilo é muito importante, esse novo circo. Então nós nos casamentos ou nos eventos o que temos aplicado é um bocadinho esta roupagem, de levar o circo para lá, mas dar-lhe esta imagem mais adaptada ao evento em causa. Então houve muita força nisso. Nós fizemos um espetáculo, ou um evento, que tinha o tema Wild Circus e era uma mistura entre o body painting e o circo, então eram animais pintados nos corpos das pessoas que faziam malabarismo e faziam contorcionismo e dinâmicos, então aquilo tudo ao longo do Portanto, isto é possível acontecer quer durante a refeição em si, quando há um ambiente e um storytelling apropriados para que isso aconteça, ou até depois, imagina, se calhar depois do corte do bolo, haver ali um momento no exterior em que há uma série de coisas a acontecerem e que recriamos ali um ambiente de circo, não é? E podemos fazer isso, já aconteceu, tipo o corte do bolo é interrompido por uma banda fanfarra, por exemplo, e levam o pessoal para uma zona onde está montado toda uma panóplia de ações. E isto também, olha, eu acho que o boom de 2023 vai ser este, eu acho. Pelo menos é o que eu estou a sentir nos contactos que estamos a fazer. A personalização e a performance, a alternativa, a imagem visual e este visual concept que nós gostamos de aplicar, e os equipamentos. Touros mecânicos, matrecos, máquinas de setas, máquinas arcade, carrinhos pipocas, todo este conceito que é um bocadinho estranho ter num casamento está a voltar, não está? Está a voltar bastante. Está a voltar porque... Nos corporativos também é engraçado. Diz? Nos corporativos também é engraçado. Pois é, também é verdade, também temos feito alguns com esse tema. Eu acho porque isto são, eu chamo-lhe de animação passiva, aparelhos de entretenimento que estão lá para as pessoas usarem quando querem e não se sentirem obrigadas a fazer todo o resto da nata do casamento está a fazer. E acho que dar essa liberdade ao convidado é meio caminho andado para ele se sentir bem na festa. E quando as pessoas acham que peraí, mas ter uns matrecos na minha festa é tipo como um café, eu não quero ter um café na minha festa. Tudo depende do ambiente em que eles estão inseridos, não é? Tu vais a ver aquilo, acaba por ter a malta que se calhar apanharia uma seca, porque naquele momento, por exemplo, não gosta de sopa, não quer comer a sopa, não há o protocolo, sai, vai lá fora, ou vai para um sítio diferente onde está realmente essa mesa de matrecos ou essa máquina arcade. Está entretido,
cria ali um ambiente, descontrai, quando volta está com uma vontade de celebrar, porque continua ativo, não acaba por ficar... Claro que isto tem sempre que ser pensado e tem que ser sempre fazer sentido no evento, no global. Não é deixar lá cair assim para Não é deixar lá cair e é importante nós deixarmos aqui bem essa mensagem. Sim. Mas a verdade é que falámos aqui de uma série de fatores, uau, não é? Isto é difícil escolher. Pois, às vezes também para mim. A verdade é essa. Porque também comunicá-los também é complicado, sabes? Porque não há uma forma prática de dizer isto. Sim, é tal coisa, o que é que tu fazes? E tu dizes, faço tudo, não é? Na verdade eu faço quase tudo. Ou não faço nada. Ou não faço... Nem podes pensar por aí, porque... Não, fazemos sempre alguma coisa, como é óbvio, mas eu acho que o fazer, ou o que é que nós fazemos, acho que é deixar a tela em branco para pintarmos em conjunto este... E sim, adoram ser desafiados, não é? Sim, portanto, venham daí os desafios. Estamos muito desafiados. Acho que o desafio é a palavra certa para nós conseguirmos em conjunto fazer uma coisa gira. Sim. Desde que haja abertura de todos os lados para isso funcionar e que se encaixe no formato que estamos a pensar, tudo bem. Não queres fazer uma coisa desafiante, queres ir para um formato normal, queres ter um casamento simples, intimista... Está tudo bem na mesma, está tudo bem na mesma, não é? Não é porque o núcleo daquilo que está em moda ou na moda está a fazer, tu também deves fazer no teu. Exatamente, é preciso que se identifiquem, mas é em tudo, não é só na animação, não é? Tudo. No outro dia falava com um padre, que também foi nosso convidado, por exemplo, não é porque toda a gente entrega o ramo a Nossa Senhora que toda a gente que tens que entregar o ramo a Nossa Senhora, não é? Portanto, se fizer sentido para ti, pois muito bem, portanto, não é ir pela corrente, é, ok, vamos pensar, vamos fazer uma festa para ti. Exatamente. Fazer uma festa para ti é mesmo muito importante. Eu também dou este exemplo muitas vezes, que é, tu, quando convidas alguém para jantar em tua casa, é a tua casa, é o teu espaço. Gostas de receber bem. Recebes a pessoa à tua maneira e a pessoa vai lá e gosta de ir lá porque é recebida daquela forma, porque é teu amigo ou teu familiar e sente-se bem ali naquele espaço e conhece-te e revê-te naquele espaço, idealmente. Então isso tem que estar, acho que, refletir também no casamento. Não é inventares um espaço novo, e quando digo espaço não é físico, é este figurativo, não é? Não é inventares um espaço novo porque estás a fazer um casamento e viste num grupo qualquer na net que, olha, também fizeram isto, também tem que ter. Não tens. Só tens de ter que se realmente fizer sentido para ti. E encontrar este equilíbrio, este contrapeso e medida na animação e tudo o resto. Olha, eu para terminar este podcast peço sempre um conselho. Eu acho que nós vamos dando aqui alguns, mas se tivesses que dar um conselho a quem nos está a ouvir, o que é que tu dizias? É uma boa pergunta. Estava a esperar que me perguntasses o que é que diziam os meus olhos. Bolas! aí já vinha preparado com essa? Não, estou a brincar. Um conselho, eu acho que é ideal para um casal, no caso dos casamentos, e falamos particularmente disso, é ideal para um casal sentir que tem confiança total nos fornecedores que escolheu. Tendo, deixar-se ir. Não é preciso, acho que é ser natural e acima de tudo, independentemente da qualidade do que vê do trabalho de cada fornecedor, é criar uma empatia com a pessoa ou com a equipa com quem está a falar. Vai ter que nos aturar tantas horas, não é? Vai ter que nos aturar tantas horas. É verdade. E criando essa empatia, o resultado vai ser sempre muito bom, de certeza, porque vai haver uma comunicação tão livre e tão simples. Eu acho que termino a dizer isto, que é, todos os clientes podem perguntar o que vocês quiserem. Há dois tipos de resposta que eu dou sempre, ou sim ou não. E se esta comunicação for assim, vai correr sempre bem. Obrigada, foi um gosto gigante. Igualmente, obrigado. Quanto a vocês, fiquem desse lado, estamos mesmo a terminar, quase a chegar ao último, quem sabe uma segunda temporada, não sei, mas bem, aqui no podcast da Clep, onde temos muitas novidades para vos contar.